Uma das formas que mais me ajudou a nunca mais perder clientes, não vou dizer nunca mais porque parece muito determinista, mas uma das formas que evitou que eu perdesse clientes foi ter uma jornada, foi construir uma proposta onde eu sempre oferecia para o meu cliente o próximo passo. E isso fez com que a grande maioria dos meus clientes voltassem para os próximos atendimentos. Por isso que hoje eu quero falar com você sobre como você pode começar a pensar na sua jornada do cliente, sempre tendo aquela clareza de que eu tenho que me importar com o outro e não só com a minha necessidade de ter clientes, porque aqui também está uma grande sacada, tá? Se você quer que o cliente retorne para resolver as suas necessidades interiores, as suas carências, a dificuldade financeira, ter reconhecimento ou ter aprovação dessas pessoas quando você sabe que elas retornam e gostaram do seu trabalho, isso vai fazer com que o cliente não venha, tá? Observe muito bem como que você lida com isso. Eu acho que a grande questão é a gente pensar em como a gente lida internamente com isso. Então observe muito bem como que é a sua postura com relação ao retorno do cliente, para que você mantenha ele vindo e para que você gere essa conexão com ele. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, e eu também vou te dar algumas dicas, como eu disse antes, de como começar essa construção da jornada que você vai criar para que o cliente sempre volte e tenha o próximo passo e consiga fazer mais uma construção na caminhada dele junto com você, beleza? Então vamos juntos que hoje eu quero falar mais sobre isso. O que eu sempre prezei muito e o que eu sempre trabalhei muito constantemente para melhorar na minha experiência é sempre entregar para o meu cliente aquilo que é a necessidade dele. Então lá atrás, 2012, se eu não me engano, eu fiz meu primeiro curso de coach e lá caiu uma ficha muito importante para mim. Foi ali que eu comecei a perceber que se eu usasse algumas ferramentas e que se eu alinhasse essas ferramentas de acordo com o momento que o meu cliente estivesse vivendo, eu conseguiria fazer uma construção muito interessante no processo dele para que ele tivesse pequenas vitórias e essas pequenas vitórias, esse crescimento que ele fosse tendo, mesmo que fosse lento, que algumas pessoas a gente sabe que acontece uma mudança muito rápida e muito rapidamente as pessoas já começam a sentir uma transformação, uma mudança grande na vida delas, outras não, outras o processo é lento, às vezes são muitas crenças para a gente ajudar a pessoa a ressignificar, são muitos movimentos internos, às vezes a pessoa está carregando dores de muitos anos, são coisas que às vezes até estão inconscientes dentro dela e a gente começa aos pouquinhos a fazer um trabalho onde tudo isso se revela e a gente vai ajudando a pessoa a dar o próximo passo na construção e na caminhada dela, né? Então a gente precisa ter essa clareza de que cada cliente é único. Algumas pessoas vão ter uma transformação mais rápida, outras pessoas vão ter uma transformação mais devagar e a gente precisa respeitar esse movimento que o cliente vive internamente e até nos resultados, né? Na forma como ele vai expressar isso externamente. A gente também precisa ter a consciência de que cada pessoa, por ser única, ela vai ter o tempo para que as coisas se acomodem e para que as coisas amadureçam na vida dela. Então a gente também precisa ter essa calma, essa cautela no processo do nosso trabalho, entendendo que vai levar tempo até que as coisas se acomodem e a pessoa consiga enxergar as transformações e consiga ver com mais clareza o que ela vai fazer para transformar a realidade dela e para ela ter o que ela deseja. Então essa postura é uma postura que a gente precisa construir internamente, começando com esse alinhamento na nossa própria vida, como também nós precisamos transmitir isso para o nosso cliente de alguma forma. Mas o que é legal é que você pode fazer uma reunião aí de todas as coisas que você já tem conhecimento. Então, como é que eu fui fazendo? Eu fui pegando um exercício de um livro que eu tinha, um exercício que eu aprendi num curso, algo que eu fiz numa imersão, algo que eu busquei para mim e que mudou a minha vida, e eu fui estruturando essa jornada de maneira que eu pudesse ter várias ferramentas diferentes para momentos e processos diferentes. Então a pessoa sempre vinha num primeiro atendimento, onde eu fazia perguntas essenciais nesse primeiro atendimento. Ali eu conhecia mais a história da pessoa, as crenças que ela carregava, as dores dela, as necessidades, os desejos, as metas. E eu pegava tudo aquilo que eu tinha de conhecimento sobre o meu cliente e no próximo atendimento eu via o que era a necessidade mais emergente dela. Tipo, o que era emergencial? Ela precisava trabalhar para
para ontem? O que era mais urgente? E aí, a partir disso, eu ia encaminhando os próximos atendimentos de acordo com o que a pessoa fosse me trazendo. Porque aí, cada atendimento, ela vai trazer algo que ela teve de percepção, ela vai trazer mudanças que ela viveu, ela vai trazendo todo esse processo que ela vai vivendo na própria vida, tanto internamente quanto externamente, para que a gente possa ajudar ela nessa construção. Então, é legal a gente ter um arsenal de várias ferramentas diferentes, técnicas diferentes, formas diferentes de abordar para cada situação que vai se apresentando. E à medida que a gente vai atendendo mais pessoas, a gente vai tendo mais noção também de situações que a gente atrai, porque isso é muito interessante. De acordo com a nossa história, com a nossa vivência, a gente vai atraindo clientes que estão na mesma sintonia que a gente ou que estão passando por situações que a gente já vivenciou, já experimentou e já superou. Dificilmente vai chegar para você um cliente que você não vai saber como ajudá-lo. Dificilmente isso acontece. Nunca aconteceu comigo, pelo menos em quase 17 anos, 16, 17 anos que eu atendo no consultório. Então, fique atento ao que o cliente traz e procure atender a necessidade dele e você nunca vai ficar sem clientes. E caso aconteça de uma pessoa, de repente, não estar disposta, não querer fazer o que precisa ser feito, não se colocar à disposição do processo que vocês estão combinando de fazer ali, tá tudo bem também. Deixa a pessoa seguir o caminho dela. Aconteceu uma ou duas vezes comigo de o cliente vir, esperar uma coisa e eu não ter o que entregar para ele. Ou seja, eu não estava na mesma sintonia, meu trabalho não era direcionado para aquilo que a pessoa estava buscando, e aí eu fui sincera com ela, falei, ó, não tenho como te ajudar, esse tipo de trabalho não é o que eu faço, então eu recomendo que você procure um outro profissional e num outro momento que você sentir, que você queira, volte que a gente faz um trabalho juntos, porque o meu trabalho funciona assim, assim, assim. Então, fui bem sincera, expliquei muito bem como o trabalho funcionava e ok, esse cliente que foi embora não estava na mesma sintonia, não estava afim de fazer o processo e as mudanças necessárias, mas por conta da minha postura eu atraí, acho que mais uns 5 ou 6 clientes depois disso. Então, às vezes, a gente se posicionar, ter uma postura mais assertiva, de acordo com aquilo que a gente acredita, faz com que um cliente vá embora, mas você atrai talvez 5 ou 6 que estão na mesma frequência, na mesma sintonia, porque você se posicionou diante daquilo que você acredita e você mostrou para a pessoa como que seu trabalho funciona na prática. Então, não tenha medo de perder os clientes por conta de um posicionamento quando fizer sentido, tá? Muito cuidado com posicionamentos nas redes sociais e com relação a opiniões, tá? Isso é outra história, aí é papo para um outro vídeo, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do seu posicionamento como terapeuta dentro do consultório, atendendo o seu cliente. Tem coisas que às vezes você não vai saber como ajudar, tem coisas que você não vai saber como resolver, ou tem coisas que talvez a pessoa não está tão comprometida em fazer a parte dela, e aí nesses momentos você vai ter que ser sincero e dizer, olha, se você não fizer a sua parte, vai ficar difícil de a gente ter resultado aqui, e eu não quero prender você. Então, de repente, você vai precisar procurar um outro profissional, tá? Eu lembro que aconteceu uma vez isso comigo, que a pessoa não estava comprometida, e aí eu tive que dizer para ela que a gente precisava dar um tempo na terapia, e teve um outro caso que o cara veio só para fazer a aplicação de Reiki, e eu falei, olha, eu não trabalho assim, meu trabalho é terapêutico, nós vamos fazer a aplicação do Reiki, mas junto com isso nós vamos ter um momento de conversa, eu vou usar outras ferramentas, outras abordagens para você ter transformações e resultados na sua vida. Se você não está disposto a fazer isso, tá tudo bem. Eu não sou pessoa que você vai vir só para receber Reiki. Aí eu te recomendo um outro terapeuta que você possa simplesmente receber Reiki. Porque eu me posicionei assim. Eu não era terapeuta que só aplicava Reiki. E se eu fazia isso, era de forma estratégica. Não era simplesmente a pessoa ir lá, carregar as baterias dela e ir embora. Não. Era um trabalho consciencial. Porque a gente sabe que só aplicar técnica não vai resolver 100% dos problemas que a pessoa vive. Ela precisa tomar consciência de algumas coisas, ela precisa fazer alguns movimentos internos para que a própria energização funcione. Então eu não estava disposta só a fazer energização, eu queria fazer um trabalho terapêutico por trás. E eu sempre agi assim, sempre foi esse o meu modo de trabalhar e eu nunca fiquei sem clientes por conta disso, muito pelo contrário. Porque as pessoas gostavam muito do meu trabalho por ter esse diferencial, por não ser igual a outros que aplicavam Reiki em outros lugares, mas porque eu tinha essa necessidade, né, de ouvir, de entender o momento do cliente, de trazer aquilo que o cliente precisava. Eu acho que isso é essencial se você realmente quer ter clientes que sempre voltem, ter pessoas que sempre estejam comprometidas em dar o próximo passo. Começando pela sua postura interna, pela forma como você age, como você é a forma como você vai atrair o cliente que vai vir também comprometido com a jornada dele, tá bom? Então essas são as dicas do vídeo de hoje. Fique atento que logo a gente vai fazer uma semana especial aqui para eu te falar como você pode trabalhar menos e ter mais resultado. E eu vou te falar como não ser um terapeuta de agenda lotada. Hã?
Isso mesmo. Eu vou trazer para você dicas, orientações e o que eu fiz, o caminho que eu percorri para hoje ser uma terapeuta que ganha muito mais e trabalha muito menos do que há anos atrás. E eu quero trazer algumas ideias de como você pode fazer essa expansão do seu trabalho e ter mais tempo para fazer o que você ama, ficar com a sua família, se divertir também, porque a gente não tem que só trabalhar, a gente tem que ter tempo com a família, a gente tem que se divertir, a gente tem que viver uma vida que vale a pena. E por mais que a gente ame o nosso trabalho, por mais que a gente ame ajudar as pessoas, não é só de trabalho que a nossa vida é composta, né? A gente tem outras coisas também que a gente gosta geralmente e que fazem parte da nossa vida, da nossa realidade. Então, para você participar dessa semana especial, aqui embaixo provavelmente já vai ter um link para você se inscrever ou me acompanhe nas redes sociais, que aí a gente logo vai avisar você sobre esse evento, como vai funcionar e como você pode participar. Combinado? Beijo no coração e se gostou desse vídeo, lembra, né? Compartilha, se inscreve nesse canal, dá um joinha e bora lá fazer acontecer que a vida tá esperando por você. Precisam de um tempo para se acomodarem dentro dessa pessoa. Olha o bicho. Bem na hora passou o bicho.